Dentro de 5 segundos você ouvirá mais uma transmissão na Igreja Aliança Renovada. Ministração Pastor João Batista. Glória a Deus. Recebe o servo de Deus com palma bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais forte para Jesus, igreja. Aplauda o Senhor. Jesus te deu a vida, o fôlego de vida, os pés para você andar, as mãos para você trabalhar e comer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, nós, pegando aqui a fala da Ivoneide, nós somos muito ingratos, irmãos. Quando tudo está bem, a gente dá um jeito de fazer a coisa ficar ruim. Aleluia. E quando tudo está ruim, a gente clama por Deus e implora para que Deus venha para fazer a coisa melhorar. Gálatas capítulo 4. Versículo de número 4, versículo 5 e versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Aleluias. Graças a Deus que temos a palavra de Deus em nossas mãos. E muitos de nós não sabemos quantas pessoas perderam a vida e a cabeça. E quantas pessoas foram queimadas para que pudéssemos ter essa palavra em nossas mãos. Muita gente morreu, meus irmãos, no passado, 200, 300, 400 anos atrás, 500 anos atrás, principalmente na Idade Média, entre o ano 500 depois de Cristo e 1500 depois de Cristo. Muita gente morreu por causa da palavra. E hoje o povo despreza a palavra. Mas nós estamos nela e vamos tomar posse. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O que nós queremos mais se nós já temos tudo? Paulo está dizendo que Deus, na sua criação, desde o Éden até Cristo, todos os homens estavam encerrados debaixo da lei e não podiam receber a herança, porque o remidor, o resgatador, aquele que veio para entregar a vida, pagar o preço, não tinha vindo. Mas a Bíblia diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não foi os homens que foram no céu buscar o Filho de Deus, não foi os anjos que trouxeram o Filho de Deus, mas foi Deus que enviou o seu Filho. Para quê? Tão somente para salvar? Não. Deus enviou seu Filho também para dividir. Tudo que o Filho tinha, o Filho dividiu com aqueles que ainda não eram filhos. Os homens até Jesus, como disse Jesus, que os profetas e a lei, os profetas vieram até João Batista, mas o próprio Cristo foi nascido sob a lei. E ele viveu a lei, porque é o que nós lemos aqui. E a lei apontava para o Cordeiro, que tirava o pecado dos servos de Israel, dos filhos de Israel. E quem já não leu a história do livro de Êxodo, capítulo 12, que fala do Cordeiro? Pois aquele Jesus, que viria na plenitude dos tempos, estava lá atrás. O Cordeiro simbolizava Cristo, lá atrás. Mas Deus esperou pacientemente
Olha só como Deus é organizado: a hora, o local, a casa, a pessoa, o ambiente, a circunstância, as épocas, o tempo para enviar o seu Filho Jesus para uma missão, a missão mais poderosa que o universo já viu, que foi duas coisas aqui. Eu vou pregar sobre duas coisas importantes, só duas, tem mais nesse versículo, mas duas coisas que é importante e você precisa valorizar. A primeira é que Jesus veio nos resgatar. Nós que estávamos perdidos, não tinha jeito para nós, o pecado iria nos mandar direto para o inferno, não haveria solução para nós, porque eu não tenho condição de chegar diante de Deus e apresentar alguma justiça da minha parte, seria eu condenado imediatamente. Meus pecados somados dariam um valor, um preço que não teria como eu pagar. E até porque a lei diz que o pecado só pode ser expiado, só pode ser apagado, só pode ser excluído, só pode ser deletado com sangue. E o sangue para deletar, expulsar, expiar, aniquilar, banir o pecado, tinha que ser sangue inocente. Tinha que ser sangue puro. Tinha que ser sangue santo. Tinha que ser sangue, mas tinha que ser um sangue do Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus que Deus preparou, ele veio, meus irmãos. Isso aqui que você ouve todo dia aqui não é história para boi dormir. Jesus veio aqui na terra há 2000 anos atrás, viveu entre os homens, sofreu no madeiro, derramou o seu sangue sobre a rocha e apagou os pecados dos que hão de crer nele. Uma vez que o pecado foi apagado, uma vez que você recebe o perdão de Deus através da tua fé, do teu esforço de ser crente e da tua luta do dia a dia, porque todo dia você peca. Então se todo dia você peca, todo dia o sangue de Jesus vai ter que apagar o teu pecado. Porque se o sangue de Jesus apaga o pecado da tua vida só no dia que tu aceitou Jesus, e depois do dia que tu aceitou Jesus para frente, como é que você não vai estar na presença de Deus? Então o sangue de Jesus tem efeito diário na tua vida. Todo dia se você peca, todo dia se você pedir perdão e se arrepender daquele pecado, você tem perdão garantido da parte de Deus. Então duas coisas Jesus vai fazer aqui, tremendamente. A primeira, três coisas aqui, vou aumentar mais uma por minha conta. A primeira, nos resgatar, que você já sabe. Somos resgatados pelo sangue. A segunda, ele veio nos dar algo precioso. Algo precioso que muita gente acha que tem e não tem. Muita gente está ciente que tem, mas não tem. Muita gente pensa que tem parte com Deus, mas não tem. Ele veio nos dar de graça do Espírito de Deus. Não, você não entendeu. Você não entendeu, vou esclarecer a sua mente. Se você fizer orações, pedir para Deus, ó Deus, abre porta para mim. Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de uma cura. Isso aí não é difícil para Deus, não. Vou explicar para você o que é difícil. Não é que é difícil, é que Deus não dá para todo mundo. Deus não coloca sobre a vida de todo mundo o Espírito dele. Tem um monte de gente nesse exato momento clamando: ó Pai, ó Deus, nós te adoramos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, nós viemos aqui para te adorar. Mas Deus não dá o Espírito dele para eles.
Por que não dá? Porque quando Deus olha para eles, não encontra esforço na vida deles para sair do mundo. Porque quando Deus olha para eles, Deus não encontra na vida deles sacrifício, crucificação, para que eles possam ser dignos de receber o Espírito Santo. E muitos estão pensando que estão cheios do Espírito Santo. Muitos estão pensando que têm parte no reino de Deus. Muitos estão pensando que são herdeiros da glória vindoura, quando na realidade são miseráveis, pobre, desgraçado, cego e nu. Não tem nada de Deus. Olha o perigo, meus irmãos, o perigo que é o crente não orar. O perigo que é o crente não se humilhar na presença de Deus. Olha o perigo que é o crente só ficar atrás de profeta. Olha o perigo que é o crente só ficar atrás dos reveladores. O perigo que é os crentes só vir na igreja para passear. Crente que não tem intimidade com Deus, que não busca Deus, não tem Espírito Santo. Se você e se eu não desenvolver uma intimidade com Deus lá na minha casa, na tua casa, e deixar para fazer tudo aqui na igreja, você não vai receber a medida do Espírito. Então o que Deus veio fazer aqui, meus irmãos, agora eu vou falar algo mais trágico ainda do que isso aí que você já viu. A pessoa que não recebe o Espírito Santo, ele pode ter dons de curar, de pregar, de ministrar? Pode. E Deus dá dons sem arrependimento. Deus dá e não pega de volta, fica na vida da pessoa. Por isso você vê muita gente aí no pecado e Deus usando eles, porque os dons são sem arrependimento. Deus, meus irmãos, só dá do Espírito Santo para a pessoa quando a pessoa atinge o grau, o degrau de filho. Se você não atingir o degrau de filho de Deus, você não tem, eu não tenho, nós não teremos a medida do Espírito Santo da nossa vida. Porque é através do Espírito que nós somos resgatados, através do Espírito é que nós somos feitos filhos de Deus. Porque nós, os gentios, a qual Paulo foi levantado para pregar o Evangelho, nós não tínhamos parte nenhuma, herança nenhuma no Senhor. Mas Jesus veio e nos resgatou e nos levou até o Pai, como vocês bem sabem, e nos fez filhos de adoção por Jesus Cristo. O Pai nos fez filhos de adoção por Jesus Cristo. Presta atenção, filho de adoção. O que é filho de adoção? Você tem o seu filho biológico, o filho que você ficou grávida, irmã, entendeu? E você ficou grávida. E passou 9 meses, teve essa criança. E essa criança hoje já está com 5, 6, 7, 8, 9 anos. Aí você diz assim, sabe uma coisa, eu vou ser boa, eu vou ser generosa, eu vou adotar uma criança. E você vai lá no orfanato, pega aquela criança, de 6, 7 anos, pode ser homem, pode ser mulher, e você vai, assina todos os documentos, aquela criança fica sendo o seu filho, a sua filha, por adoção. Mas aí você é uma pessoa de muitos bens e muitos pertences. Você é uma pessoa que tem muitos pertences, tem riqueza, tem fazenda, imagine isso. E agora você tinha 3 filhos biológicos, mas adotou mais 3 filhos do orfanato. E chega um dia que você tem que fazer o inventário. E agora? Será que você vai dividir a sua herança em partes iguais? Os 3 filhos que são seu realmente, com aqueles 3 que você adotou? Você vai conseguir fazer essa façanha
de pegar o que você tem e dividir em 6 partes iguais e dar uma parte igual para cada uma, tanto para o filho, tanto para os filhos biológicos como para os filhos adotados? Você vai ter essa coragem de fazer isso? Será que os filhos biológicos não vão ficar resmungando, reclamando: minha mãe e meu pai tirou da minha herança e deu partes iguais para os filhos que ele adotou? Pois foi exatamente isso que Deus fez. Jesus, o unigênito quer dizer único, filho. A herança de Deus é somente de Jesus. E Jesus veio na casa da adoção, no orfanato. Jesus veio na terra. E aqui na terra, Ele veio e Ele próprio pegou as pessoas e levou até Deus. E apresentou, disse: Pai, adota esse também. E divide da minha fortuna, da minha riqueza, dá uma parte para ele também. Foi isso que Jesus fez. Mas só vai ter parte com Deus pessoas que realmente se esforçar para permanecer com a presença do Espírito Santo na vida dele. E há muitas coisas que apartam o Espírito Santo da vida da pessoa. Primeiro, mentira. A mentira afasta o Espírito Santo da tua vida. Segundo, tudo que provém da mentira, falsidade, hipocrisia, enganação, afasta o Espírito Santo. Todos os pecados afastam o Espírito Santo da vida do homem. E agora então, o que você vai fazer? Você vai ter que se virar, minha filha. Você vai ter que se virar. Porque sem o Espírito Santo você não é filha de Deus e você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Sem o Espírito Santo nós não temos parte na herança do Pai. E agora? Você vai lutar ou não vai lutar para continuar com a presença dEle? Você vai continuar desagradando o Espírito Santo? Você vai continuar resistindo ao Espírito de Deus? Que às vezes o Espírito de Deus clama muitas das vezes aqui: irmã, tira esse salto alto. Tem mulheres que saem bodejando, reclamando. Aqui não tem esse problema não, mas tem muito lugar que tem. Tem lugar que a gente vai pregar a palavra que o Espírito Santo coloca na boca da gente. Meus irmãos, no início do culto, todo mundo é nosso amigo. Depois que termina o culto, parece que eu arrumei um monte de inimigo. E parece que naquele lugar não vou voltar mais tão cedo. Mas a palavra que o Espírito mandou entregar, a gente entregou. Mas acontece que o povo resiste à voz do Espírito Santo. O povo resiste à voz de Deus. O Espírito Santo diz: fica aqui nesse lugar, até que se cumpra os teus dias. Tem crente que não fica. Tem crente que sai atropelando o tempo só para pagar preço, só para sofrer. Tem deles que Deus diz aqui: sai daí, porque eu não te quero aí. E o crente não sai, continua lá. Minha gente, presta atenção. Eu estou falando aqui numa linguagem clara para nós entendermos a mensagem. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para resgatar, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Vou falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Quando Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são os meus filhos. Muitos me servem, mas poucos são os meus filhos. Muitos estão na minha casa, mas pouco tem parte na minha herança. Muitos estão a clamar por mim, mas poucos têm da minha presença. Ele não está brincando, gente. Porque o Espírito de Deus é fino. E qualquer coisa que a gente faz fora do espiritual, muitas das vezes, coisinhas mínimas, desagrada a Deus, o Espírito dele. E ele vai se afastando, como vocês bem sabem.
Não demora muito se você está só. Mas você está só e o engano está na tua mente e você acha que você está cheio de Deus. Por isso, a autoconfiança, o orgulho, a soberba, é ponto forte para a queda do crente. Todo crente soberbo cai. Todo crente orgulhoso, ele cai, tropeça e quebra a cara. Porque Deus não habita em gente prepotente, soberbo, altivo, orgulhoso, arrogante. Deus habita no manso e no humilde. Então, se você quer, meu irmão, continuar na luta, na peleja, para você ser uma pessoa salva em Jesus, para você ser um crente salvo em Jesus, porque nesse mundo nada está compensando. Você vê aí fora, as pessoas tiram as vidas das outras pessoas pelas mínimas coisas. Ninguém mais dá valor à vida de ninguém, ninguém dá valor na vida de ninguém. Mas Jesus deu valor na tua vida, e Ele ofertou a vida dEle em lugar da tua e da minha. Para quê? Para nos comprar para Deus. E Ele fez essa façanha, nos comprou para Deus. Agora nós somos propriedade de Deus. O nosso pensamento deve ser o céu, o nosso alvo deve ser o céu, a nossa casa, morada deve ser o céu, porque aqui não tem mais graça. Você conversa com as pessoas aí, irmão, crente e não crente, vou falar a verdade agora, não que eu esteja mentindo. Você conversa com os crentes, parece que os crentes estão tudo desanimado, está tudo triste, parece que estão caminhando para o inferno. O povo não tem a alegria da salvação, as pessoas não têm a alegria de ser salvo, anda todo mundo atribulado, parece que a vida é um cemitério, um luto eterno. Gente, a alegria da salvação tem que estar na nossa vida. Talvez você não tenha ouro, talvez você não tenha prata, talvez você está até com a saúde meio debilitada, mas a salvação está na tua vida. Então por isso, somente por isso, você deve se alegrar no Senhor. Porque essa salvação que nos é dada de graça, então somente o preço que nós temos que pagar é andar na santidade e crucificar nossa carne. É só o preço, o único preço que Jesus pede é para você crucificar a sua carne e andar em santidade, nada mais que isso. Agora pensa no alto preço que Jesus pagou, pensa no alto preço que Ele pagou, no escárnio que Ele sofreu, na vergonha que Ele passou. Pensa alguém chegar diante dele, apontar o dedo diante do nariz de Jesus e dizer: tu é um mentiroso, tu não é o Filho de Deus, sendo que Ele é o Filho de Deus. Ele podia muito bem, todas as afrontas Ele sofreu e suportou, porque foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então hoje, meus irmãos, é uma alegria para nós. Eu fico alegre de saber que eu posso pregar a palavra da verdade aqui para vocês, porque em muitos lugares eu não posso. Em muitos lugares, se eu falar assim: irmã, mulher de Deus, esse teu salto alto está muito alto, esse teu cabelo com chapinha, Deus não agrada, essa tua boca, os teus lábios com batom aí, o Espírito Santo está passando longe de ti. Se eu falar isso, eu sou crucificado na mesma hora. O povo não aceita. Sabe por quê? Porque o povo quer ser filho de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção para você não ficar enganado. O povo quer ser filho de Deus servindo o diabo. O povo quer ser chamado de filho de Deus, ter Espírito de Deus, servindo Satanás. Tem condição um negócio desse? Então, no nome de Jesus, o que te espera na glória, o que te espera é maior do que o teu sofrimento. Você diz: eu estou sofrendo. Mas quando você lê as histórias dos homens que sofreram por causa de Jesus, você para e pensa e diz: não estou sofrendo é nada. Houve circunstâncias, situações que homens, profetas e homens de Deus, que eles eram fiéis a Deus e eles foram levados a júri popular para negar a fé. Júri popular é um monte de pessoas
e ele tinha que negar a fé dele, tinha que negar Jesus diante de tantas pessoas. E eles não negavam. E então pegavam essa pessoa, amarrava nos cavalos e saía arrastando nas ruas. E aquela pessoa, aquele homem de Deus, ia morrendo aos poucos. E a carne, os pedaços de carne ia soltando nas ruas naquela ocasião. Houve tempo na história que o crente era provado. Mas provado de tal maneira que se fosse coisa de acontecer isso hoje, só o sangue de Jesus. Meus irmãos, Deus nos abriu a porta da graça. Vamos perseverar. Não adianta você vir aqui e ouvir uma mensagem cremosa. Não vai ajudar a tua alma a chegar no céu. Não vai ajudar a tua alma a ganhar a tua família. Não vai ajudar a tua alma a ganhar o teu povo. Você tem que ouvir o que Deus mandou para nós. E o que Deus está mandando para nós é isso. Como Jesus venceu, você também pode vencer. Como Jesus tem herança nos céus, você também tem herança nos céus. Não pense que a sua caminhada, a sua trajetória, do outro lado, quando você chegar do outro lado da vida, você vai ficar de mãos vazias, olhando para o céu, perguntando, por que eu tenho? Deus vai te dar o teu galardão, a tua herança, a tua recompensa, o teu salário está reservado para a tua vida. Deus vai te dar, então somente você precisa honrar o chamado de Deus e ser fiel até a morte. Estará reservada para você a coroa de vida eterna. Alguém me entende? Diga glória a Deus. Domingo que vem nós temos a ceia, irmãos. O povo não quer nada com Deus. Maioria. As pessoas querem pó, igreja de porta larga. Deus te chamou para a salvação. Deus te chamou para a santidade. Deus chamou você para viver todo dia crucificado na cruz de Cristo. É fácil? Não, não é. Mas essa é a única coisa que Deus exige. Ele não pede, Ele exige. Que os que são de Cristo, está escrito na Bíblia, não me esqueço nunca desse versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 24, que os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões. Quando você vê uma crente ou um crente que não anda com a cruz de Cristo, não anda crucificado na cruz, ele está no espírito do engano. Pode orar por ele para ele enxergar a verdade. Então não adianta chegar na congregação, o pastor dizer, você está salvo, você é vencedor, você tem vitória, quando na realidade você não tem cruz. Você está sem a cruz de Cristo. Você está sendo enganado, caminhando direto para o inferno. Tem que ouvir a verdade. E a verdade, meus irmãos, é que salva e que liberta. E Deus está nos chamando, no nome de Jesus Cristo, para ser mais fiel à medida que a gente caminha. Irmão, o fim está chegando. O fim está chegando. Você não sabe o que é que vai acontecer de 2020 até 2030. Nós não sabemos. Mas se eu falar para você que tem uma guerra mundial prontinha para estourar, você acredita? Mas por que não estoura? Porque não chegou a hora. O anjo que é enviado por Deus para abrir o cadeado dessa guerra para ela acontecer, ainda não abriu. Está tudo pronto, mas não abriu. Mas na hora que acontecer, da igreja subir, você vai ver o que é tribulação. Tem muitos crentes que falam assim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Tadinho, está abrindo a boca para falar asneira, porque ele não sabe o que é uma grande tribulação. Ele não tem noção do... Olha que eu tenho uma noção pequena, mas eu não tenho noção do que vai acontecer aqui na grande tribulação. Mas para nós que estamos aqui nessa noite, o que é uma grande tribulação? Segundo a Bíblia, a grande tribulação vai começar com o estouro da Terceira Guerra Mundial. E essa guerra vai trazer fome. Essa guerra vai trazer sede. Essa guerra vai trazer falta de combustível, falta de energia. Essa guerra vai fazer com que os hospitais não funcionem, que os presídios não funcionem. Essa guerra vai fazer com que haja outras guerras biológicas, envenenamento de água, químicas, envenenamento, guerras, armas químicas que o pessoal joga no ar, explode, e a cidade onde explodiu a arma química, as pessoas morrem asfixiadas. Morre, entendeu? Morre, fica intacto, o corpo fica intacto, mas a pessoa morre por dentro.
como foi o caso de um monte de gente morrer lá na Síria. Haverá guerras biológicas, guerras químicas, haverá guerra de revólver, de bala, de bomba, de míssil. Haverá fomes terríveis, saques de supermercado. Uma grande tribulação, não há segurança, não tem polícia, não tem organização, não tem estrutura. Não tem prefeitura que resista, governo que resista. Uma guerra. Você não vai ter a quem pedir socorro. Você estará largado. Você não, né? As pessoas. Eu estou falando de coisas que é mais que nós temos noção. Agora fora o que nós não temos. Então, minha gente, quem ficar aqui para assistir a grande tribulação não vai resistir, porque você acha que o ebola, que o coronavírus é grande coisa diante das pragas que tem por aí? Isso é só uma amostra grátis do que vem por aí, minha gente. Aperta o cinto, coloca a cabeça no encosto que o avião vai subir. Jesus vem aí para arrebatar a igreja. A igreja não pode ficar para ver isso, minha gente, porque não tem como resistir. É por isso que nós temos que orar e pedir para Deus nos preparar. Então eu queria dizer para vocês essa semana, se prepare para participar da ceia, domingo que vem, em nome de Jesus, porque Deus vai trabalhar na nossa vida poderosamente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fique de pé para nós estarmos orando, meus irmãos. Senhor, aleluia, graça nós te damos, ó Deus, pela vida que tu tem dado a nós, pelo fôlego de vida, pelas mãos, pelos pés, meu Deus, pela sede, pela fome, ó Deus poderoso, graça nós te damos, Senhor, porque tu sendo Deus, tivesse compaixão de nós, ainda nós estávamos no mundo, e tu tivesse misericórdia da nossa vida, no poderoso nome de Jesus, mas nós viemos aqui dizer que tu és o nosso Deus e nós somos os teus servos. Ah, meu Deus, não olha para os nossos pecados, não olha para nossas falhas, senão vamos ser consumidos, e a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus, é a tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vem operar nessa noite. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão partindo deste mundo sem salvação, ó meu Deus e meu Pai, quantas vidas, Senhor, estão pulando na carne, no carnaval ainda, este final de semana, se esquecendo de Ti, que criou os céus e a terra, ó glória, que mandou a chuva para fazer brotar o pão da terra.